Bom dia. Como está a sua vida? Você está bem? Vamos ler um pouquinho da palavra. A palavra sempre ilumina, dá força, orienta, nos ajuda a discernir com mais presteza o caminho que devemos seguir. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, quando Deus cria a terra. A palavra diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Se pesquisarmos os céus, veremos que não há luz lá no espaço. A luz incide sobre um objeto e propaga sua luz. Assim é com o planeta Terra. Mas lá no espaço não há luz. É uma noite que não termina. Por isso, o entendimento da palavra quando Deus forma esse planeta nesse espaço onde não há luz e diz: haja luz. Se continuarmos a lermos, veremos que Deus faz a separação da luz das trevas e chama a luz dia e as trevas noite. E depois faz separação das águas e as águas, porque tudo estava cheio de água. E faz Deus separação entre águas e águas, debaixo da expansão de águas. E chamou Deus a expansão céus. E disse Deus: ajunte-se águas debaixo do céu em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor a noite, sol e lua. Amados, nada é sem propósito, nada é feito ao acaso. Quem crê que tudo foi uma evolução é louco, porque o nosso corpo não pode mudar e criar situações. Eu não posso criar asas no meu corpo e, pela necessidade de voar, vir a voar um dia. Um pinguim nunca foi uma ave que voou, porque ele não poderia mudar o próprio corpo. Nenhuma ave deixa de voar. Aquela que foi feita para voar, voará até os últimos dias de sua vida. E ela não irá para um lugar onde ela não usará as asas e elas ficarão atrofiadas e diminuirão até não mais existir. Tudo isso é loucura. Você não pega a terra e faz dela outro elemento que não seja o que a terra tem. Você pode transformar a terra, juntar a outros elementos e formar outras coisas. Mas a terra é terra. Da mesma forma, quem nasceu para ser ave, morrerá ave. Há muitas loucuras de doutrinas e de coisas loucas semeadas em meio às igrejas, às seitas, ao sistema religioso. Temos que entender que Deus é supremo. Ele não implementou uma religião.
Ele separou um povo, deu normas, diretrizes e forma de segui-lo, leis, as quais foram chamadas de Torá. Posteriormente, quando Jesus vem acrescentado ao Torá, vem as coisas que Jesus veio fazer, fez, e também o que ele veio pregar, que é um reino, um novo sistema de vida. Em vez de ser olho por olho e dente por dente, é perdão e amor. Precisamos entender a essência das coisas para não cair no erro e no engano. Haja luz e houve luz. Tudo feito pelo poder do Altíssimo. E não vamos discutir quem é Deus e nem que poder é esse que transforma água em vinho, que ressuscita mortos, que cura leprosos, que vimos em Jesus acontecer através dos escritos da sua época. Faremos apenas a observação de entender que existe um Deus soberano sobre todas as coisas e que dele, para ele e com ele são todas as coisas. Nada foge dos olhares atentos do Senhor. Nada é feito no universo sem que Deus tome ciência. Não há lugares em que possamos ir que os olhos de Deus não estejam, e não há ações que possamos cometer, enganando a nossa consciência, que Deus não a saiba. Então, precisamos entender que Deus nos revelou muitas coisas maravilhosas. Primeiro, através de Jesus nos mostrou que há um novo reino sendo preparado para existir com súditos leais que reconhecem o senhorio do seu Filho e o senhorio de Deus, de tal forma que obedecem às diretrizes que o Filho veio trazer, de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o seu próximo, de fazer o bem, de andar reto, de ser digno, correto, bom caráter. Tudo isso são instruções de vida que aquele que ama a Deus deve seguir. Não devemos nos prender ao mundo porque o mundo passa. Não devemos ser uma somatória de coisas ruins, de sentimentos negativos, de pensamentos negativos, de ações negativas. Devemos ser e procurar ser uma soma de virtudes que vem de Deus para fazer as coisas certas, para ser luz nesse mundo de trevas. Cada um faz a sua escolha e todos caminham na sua escolha. Mas precisamos entender que há um Deus, há um julgamento, há um dia do juízo. E nós não vivemos aqui para sempre. Se entendemos um pouco isso, vamos buscar com mais propriedade fazer a vontade de Deus. Porque existe Deus, existe aquele que é opositor a todas as coisas que são de Deus, o qual esse mundo conhece como diabo, Satanás, Lucífer, não importa o nome, príncipe das trevas. Sabemos que toda sorte de sentimentos ruins emanam dele para a mente humana. Cabe a nós resistir a essas emanações ruins, não fazer nada de errado e viver dignamente para honrar a Deus e seu Filho. Se nós entendermos isso, passaremos pelo mundo e ainda que toda sorte de injustiça nos coloque numa ilha e não nos dê chance de dela sair, nós, como filhos de Deus, seremos alcançados por Deus e, o mais importante, teremos uma eternidade de vida, de existência ao lado de Deus. O que importa não é o que vivemos aqui, é o que nós escolhemos viver, fazer, pensar, porque na dignidade das nossas ações resplandece a luz do Senhor. Podemos ser exemplo para outras pessoas, como Paulo foi, ou podemos ser tropeço. O que você quer ser? E disse Deus, haja luz. E disse Deus a você, seja luz. Você pode, não importa em que trevas esteja.
Hoje, se você aceitar Jesus, se ainda não aceitou, você verá que na força do Senhor poderá todas as coisas. Porque a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você não aceitou Jesus ainda, basta dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e creio que ele ressurgiu dos mortos. Seu nome será escrito no livro da vida e a sua escolha por Jesus te fará ter discernimento no Espírito Santo para fazer as suas ações cada vez mais assertivas, tendo paz no seu coração e caminhando de vitória em vitória até o dia final. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. E lembre-se, você é luz, precisa brilhar, você é de Jesus.